Amor que se doa, sem nada esperar e receber. Amor que lança fora o medo e compartilha o novo acontecer. Amor que se doa, sem nada esperar e receber. Amor que lança fora o medo e compartilha o novo acontecer. Olá, nono ano. Resolvi começar essa aula de um jeito diferente, cantando, porque tem a ver com a nossa aula de hoje. E nós que já estávamos falando sobre a melodia falada, agora nós vamos falar sobre a melodia no contexto musical. E a gente, lá no quinto ano, a gente já conversou um pouco sobre isso. E hoje a gente vai começar a tratar esse assunto de uma forma um pouco mais profunda, tá bom? Queria contar uma historinha pra vocês e aí a gente vai caminhar pela aula de hoje. Há alguns anos atrás, eu fiz essa música que eu acabei de cantar pra vocês. E ela surgiu de uma vontade, um desejo do meu coração de falar do Deus que é amor, né? Desse Deus que eu estava tendo várias experiências e eu queria colocar em música que Deus é o próprio amor. E aí eu me lembro que eu comecei a escrever uma poesia como forma mais poética, dividindo o texto. Geralmente comecei dividindo o texto em duas frases, depois fiz um conjunto de 4 que me levou para uma parte principal, que é o refrão. E essa última parte eu escrevi não como uma finalização, porque não dá para fechar essa ideia de que Deus é amor, mas como a forma do que fazer com esse amor que eu recebo, que tenho dele. E aí eu me lembro que eu comecei a escrever, fiz vários rascunhos a respeito desse assunto. Me lembro que eu tive que sair com os meus pais para resolver alguma coisa à noite. E eu estava tão ansiosa por escrever que no carro mesmo eu fui escrevendo. E quando eu terminei, um amigo meu que é músico também, mandei essa letra para ele para ver o que ele achava. E ele pediu para musicar aquela letra. Ou seja, essa música nasceu de uma composição que iniciou na letra, né? Eu criei uma estrutura para aquela letra, depois de algumas tentativas, de ver se o português fazia sentido, se a conjugação dos verbos estava certa. Pedi para algumas pessoas lerem, ver o que achava, se entendia, o que entendia. Fiz o texto, fiz a poesia, mandei para o meu amigo e ele escreveu fez a música. Teve uma outra situação de uma outra música que eu escrevi junto com outro amigo meu da igreja, que a gente gosta muito de bossa nova, e a ideia era fazer uma música que fosse uma bossa. E aí ele fez a música, né, sem a letra, ele me mandou. E quando eu tava vindo de um projeto missionário, tava lá em João Pessoa, no aeroporto, eu tinha algumas horas para pegar o voo. Na verdade, fiz uma viagem enorme de ônibus, 9 horas, e eu vim escrevendo a música, ouvia e escrevia, ouvia, escrevia, ouvia, escrevia, e terminei essa música no aeroporto e foi quando eu mandei para ele. Por que eu contei dessas duas experiências? São músicas que eu gosto muito, que eu fiz, que tem a ver com a minha vivência, com a minha experiência, mas se tratam de duas maneiras diferentes e possíveis da gente fazer uma melodia em cima de uma letra, ou uma letra em cima de uma melodia, porque é sobre isso que vai tratar o assunto de hoje. Então, a relação da melodia com a letra, ela é muito importante, porque se a letra tá falando, por exemplo, como eu cantei, de amor, de esperança, daquilo que é compartilhado, daquilo que é vivido, eu preciso que isso se reflita na parte musical, preciso que isso esteja muito evidente dessa relação. Quando a gente conversou semana passada sobre, por exemplo, a fala, a melodia que há na fala, a gente conversou bastante sobre as emoções que são colocadas nessa fala, o quanto que acentuar é importante. E essas acentuações, elas também se refletem na hora da gente musicalizar. Toda música precisa ter letra? Não. A música não precisa de letra para ela existir. Música existe sem letra. Música instrumental ela é vastíssima, tanto no erudito quanto no popular.
Mas quando ela tem, ela precisa ter uma relação coerente entre letra e música. Se não houver coerência, as pessoas não vão entender aquilo que a gente quis comunicar. Então é importante que exista essa relação. E aí existem 4 formas da gente fazer isso. A gente pode fazer a melodia para uma letra existente, tá? Que foi o que o meu amigo fez na música que eu escrevi. A gente pode ter uma letra para uma melodia existente, que foi o que eu fiz com a música que o meu amigo me mandou lá no aeroporto. Eu posso juntar letra e melodias que já existem. Sabe quando as pessoas fazem paródias, ou brincam com coisas... Paródia a gente tá só trocando a letra, né? Mas a gente pode pegar 2 coisas que já existem e juntar numa só. Ou a gente pode criar letra e melodia simultaneamente. Uma das minhas primeiras músicas que eu compus, aconteceu isso. Eu criei a melodia junto com a música. Às vezes eu tô no supermercado andando, às vezes eu tô dirigindo, me vem uma melodia e junto com uma letra eu começo a cantarolar, gravo, depois eu vou arrumando, ajustando, porque compor, ele precisa desse trabalho de ouvir, fazer, refazer, é normal. Então, a gente tem sempre essas 4 possibilidades, pelo menos. E aí, a melodia, ela tem uma identificação própria que precisa estar relacionada muito bem com a letra. Senão, não tem sentido. Então, a melodia da voz falada, ela é uma, né? A gente podia usar a referência de monotônica, por exemplo, quando a gente está usando a mesma tonalidade, a mesma forma de falar, sem mudar. Na música isso não acontece. Por quê? Porque para se musicalizar, a gente precisa pelo menos de 3 aspectos. O que possua escala musical, graus conjuntos e saltos. O que é escala musical? Por exemplo, quando eu toco isso aqui, eu fui de um dó mais grave para um dó agudo. Fiz a escala de dó maior, tá? A partir da escala de dó maior, eu posso tirar acordes e posso fazer melodias. Os acordes dentro da escala de dó maior. Passei pelos 7 acordes básicos que eu posso fazer dentro dessa escala. E a partir daqui eu poderia criar melodias, tá? Então a escala ela é muito importante. Outra possibilidade são os graus conjuntos. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Quando eu canto isso, eu tô cantando uma melodia que tá subindo em grau conjunto. Uma nota seguida da outra, não pulei nenhuma. Do, ré, mi, fá, fá, fá. E permaneci na mesma. Saltos é quando eu toco. Ou seja, fui do dó pro sol e desci em grau conjunto. É isso que acontece o tempo todo com as melodias, tá? Elas saltam, descem em grau conjunto, tem mais um salto e vem em grau conjunto. É normal, a música acontece isso a todo momento. E há repetições desses saltos, desses graus conjuntos dentro da música que está embasada numa escala. Por quê? Porque é isso que gera na gente a decorar letra, melodia. Vocês já devem ter observado, para quem é de igreja, que às vezes a gente consegue musicalizar ou fazer música com versículos bíblicos. Muitas das vezes a gente cita o versículo todo cantando, mas se a gente falasse para as pessoas falar só aquele versículo, muitos teriam dificuldade. Ou seja, quando a gente musicaliza, quando a gente coloca uma melodia dentro daquele texto, traz facilidade para as pessoas decorarem. Por quê? Por conta dessa referência musical, das repetições, dos graus conjuntos, dos saltos. Isso é muito importante, tá bom? Contei essa história toda para vocês entenderem a importância da melodia dentro da letra e da letra dentro da melodia. Isso quando elas existirem, né? Quando a letra existir dentro da música. Elas precisam se relacionar muito intimamente, elas precisam dar muito juntas para que faça sentido aquilo que está sendo cantado.
tá bom? Eu vou pedir para vocês lerem para essa semana a página 19, e aí semana que vem a gente vai falar melhor sobre esses conceitos de escala musical, sobre saltos, sobre graus conjuntos, a gente vai brincar um pouquinho com isso, e vou pedir para vocês fazer os exercícios da página 18, que é referente ainda sobre a melodia na fala, tá bom? Espero que vocês gostem. Quando vocês ouvirem música essa semana, pensa bastante nessa relação da melodia com a fala, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, comentário, é só deixar no nosso caderno de tarefas, tá bom? Até semana que vem.